Oi, professora. Bom dia. É... Só queria dizer que estou nessa posição aqui. Poderia estar em outra posição, mas essa posição me deixa mais confortável para falar, para discursar sobre o assunto. Eu sou aluna nova do primeiro semestre e conforme você pediu, eu fui lá no Crepop, né, no site, e eu busquei uma referência técnica para falar. E eu escolhi a da atuação do psicólogo na atenção básica de saúde. Então, basicamente, é a atuação dele nas UBSs, né? E aí, só para contextualizar, eu queria dar uma palavrinha sobre como surgiu, né, a UBS. Eu não tenho data exatamente, mas há muito tempo atrás, né, no Brasil, no mundo até, né, nos filmes retratam, quando houve a configuração da sociedade, deu-se para ver claramente a divergência, né, das classes sociais. Que havia, de um lado, havia uma classe é, beneficiadas, vamos assim dizer, que tinha patrimônio, e do outro lado tinha a classe trabalhadora, né, que eram pobres, né, tido como pobres. E essa parte, enquanto os ricos, eles tinham, ricos ou de classe média, eles tinham acesso a convênio, eles tinham, deixa eu só olhar aqui rapidinho. Sim, ele tinha acesso ao plano de saúde e muitos tinham seu próprio médico, médico de família. A gente pode ver pelos filmes, né? Muitos filmes retratam isso. E quando olhava-se por outro lado, a classe mais vulnerável, eles recorriam a outras formas, né? Formas alternativas, como por exemplo os curandeiros, as parteiras, né? Quando era para fazer um parto. E muitas vezes, na necessidade desses, na ausência desses, né? Que vamos colocar aqui um exemplo: uma mulher que estava gestante e estava para dar à luz, aí o esposo ia atrás dessa parteira e ela estava auxiliando em outro lugar e poderia chegar depois ou não poderia auxiliar naquele momento. Então acontecia que o próprio esposo fazia o parto da esposa, né? E muitas vezes junto com os filhos, né? Então era desse jeito as coisas. Então aí houve-se a necessidade, né? De construção de um sistema em que todos pudessem usufruir, né? Ter acesso à saúde. E isso foi falado, né, ao longo do tempo, até as pessoas despertarem para isso. Não foi uma coisa, para construir essa política pública não foi uma coisa rápida, aconteceu aos poucos e também não foi fácil, né, até fazer as pessoas entenderem, né, de uma a elas pensarem em uma coisa que não existia, né, é difícil, mas aconteceu, graças a Deus conseguiram. Eu não tenho datas precisas, mas foi construída essa política pública, na qual a gente tem acesso hoje à unidade de saúde básica, né? E muitos outros benefícios, graças a Deus. Ah, bom, basicamente é isso. É sobre a contextualização. Aí, antes de iniciar, de falar sobre o papel do psicólogo, eu queria citar uma máxima garantida pela Constituição Federal de 1988, que é: a saúde é direito de todos e dever do Estado, né? E também, segundo um dos princípios fundamentais do Código de Ética do Psicólogo, define-se a atuação do psicólogo na atenção básica de saúde, trabalhar visando promover a saúde, qualidade de vida das pessoas e coletividade, bem como contribuir para a eliminação de quaisquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. E já que o psicólogo ele está, ele trabalha com pessoas, com grupos, então
ele como psicólogo, ele consegue, né, ele tem o dever de identificar esse tipo de coisa, né, através das conversas com as pessoas. E aqui, para concluir, eu coloquei aqui qual que é a função e o papel do psicólogo na atenção básica, né? Qual que é o papel principal dele. Aí eu consegui pesquisar, né, bem lá de acordo com os vídeos e principalmente a referência técnica, né? Eu aliei os dois, professora, porque como eu entrei já no meio das matérias, então eu não sabia bem o que era K-pop, o que era todas essas coisas, né? Políticas públicas, o psicólogo, pra mim tudo isso é novo, então eu confesso que eu usei a referência técnica, né, para adquirir essas informações e também alguns vídeos me explicando para mim me localizar melhor. E aqui a função do psicólogo, né, segundo referência técnica e alguns psicólogos que eu ouvi que trabalham na atenção básica, né, na UBS, é desenvolver atenção na promoção da saúde dos pacientes, atenção e proteção, né, manter isso, seja individual ou coletivo. Além disso, eles devem auxiliar na autonomia dos mesmos, né? Ele também pode elaborar e acompanhar projetos terapêuticos, que eu achei bem bacana isso. E ele pode elaborar esses projetos junto com os outros profissionais, né, que trabalham no mesmo local. É ideal que o psicólogo ele procure entender a realidade do território em que atua, né? Todo o contexto ali onde ele está inserido, bem como o contexto de vida dos usuários, para que haja uma melhor compreensão, né, da vida da pessoa, da realidade dela, da vivência dela. E sempre tratando ela como um ser individual, claro, né? Mas não deixar de olhar o contexto, né? Familiar, financeiro e outras áreas também. E dessa forma, ele fazendo isso, ele vai conseguir compreender melhor os pacientes e vai conseguir ter um vínculo, né, melhor com os pacientes também. E o paciente ele vai se sentir mais à vontade também. Uma outra coisa importante que vale ressaltar é que o psicólogo ele deve sempre trabalhar em rede, integrado junto com todos os outros profissionais, nunca querer trabalhar sozinho, sabe? Claro que ele faz ali o papel dele, né? Ele, de qualquer forma, ele vê o paciente, como o usuário ali da unidade básica, como um ser individual, né? Como um ser, desculpa, mas o que eu quis dizer é assim: o psicólogo ele trata o paciente de uma forma integral, holística, né, olhando um todo. E não é por isso que ele deve trabalhar sozinho, né? É exatamente por isso que ele deve trabalhar em rede, integrado junto com todos os outros profissionais, né? Com o médico, com o enfermeiro, com a enfermeira, com o enfermeiro técnico e com os outros, né? Porque esse trabalho dele acaba englobando todos os outros, né? Então é importante que ele sempre trabalhe em equipe. Então é isso, professor. Esse é o resumo básico, né? Os principais pontos que eu achei por bem falar. E espero que tenha ficado claro. Tá bom?